Outro ponto a se considerar na realização desse exercício. Nós sabemos que o peitoral ele tem fibras em diferentes direções. Fibra inferior, fibra medial e fibra superior. Quando a gente altera a linha de tração do cabo, eu consigo mudar qual a ênfase de trabalho dentro dessas fibras musculares. Nessa primeira posição, lembrando que a gente vai sempre tracionar no sentido contrário ao cabo, ou seja, se o cabo ele está puxando o meu braço para fora e para cima, eu vou fazer um movimento aqui para dentro e para baixo, mantendo sempre o cabo numa perpendicular aqui, ou na direção da alavanca, para ter melhor aproveitamento da intensidade que o aparelho oferece para a musculatura. Faz o movimento, Alan? Quando eu puxo nessa direção, quem tem condição de puxar essa alavanca para baixo aqui, vai lá, são as fibras inferiores do peitoral. Então, dentro desse exercício, a gente tem uma variação muito grande de ajuste. Nós podemos explorar essa mudança para trabalhar diferentes fibras da musculatura do peitoral maior dentro dessa mesma execução, dentro desse mesmo aparelho. Vamos fazer uma alteração agora para ver como isso vai alterar. Na primeira execução, nós estávamos no ponto mais alto do crossover. No caso aqui, no 17. Nós reduzimos para o 15. O que vai mudar agora? Lembra que o movimento ele tem que acontecer contra a direção do cabo. Faz o movimento, Alan. Pode mais para baixo. Perceba que no primeiro movimento a mão do Alan estava mais abaixo, mais na linha de cintura. Agora já subiu um pouco, mas o movimento ainda ele acontece prioritariamente no sentido para baixo. Então eu ainda continuo tendo participação, uma ênfase maior das fibras inferiores do peitoral, mas como essa alavanca já subiu um pouco mais, eu já não tenho muito mais as fibras, vamos dizer assim, as últimas fibras inferiores. Existe aqui um deslocamento dessa tração para as fibras inferiores vindo em direção às fibras mediais. Então eu começo a explorar essa musculatura em diferentes fibras, por menor que seja a variação no aparelho. Então dentro de uma execução eu posso variar ajuste a ajuste a altura do cabo. Aqui nós vamos acelerar, eu vou pular alguns a mais, só para que vocês tenham o entendimento de como isso impacta na execução e no trabalho da musculatura. Vamos à próxima alteração. Nós colocamos agora o cabo na direção, na altura do ombro do Alan, ou seja, está na altura do ombro do praticante. O que vai acontecer agora? Observe um detalhe, chamar a atenção aqui para vocês, que eu estou alterando o posicionamento do cabo, mas não estou alterando o posicionamento do praticante. Durante toda a alteração, ele continua com o seu corpo perpendicular ao solo. Porque se eu fizer uma alteração no cabo e ao mesmo tempo eu fizer uma alteração no corpo, isso vai mudar completamente. Tá? É só vocês lembrarem que quando a gente está usando mais intensidade, nós costumamos usar o cabo na posição mais alta, inclinar o corpo e puxar o cabo à frente. Isso trabalharia, dependendo ali do ajuste, mas normalmente as fibras mediais. A única coisa é que, além de eu estar alterando a posição do cabo, eu altero a posição do corpo também. Nesse caso, eu alterei a posição do cabo, mas não alterei a posição do corpo. Reforçando, o movimento é na direção contrária ao cabo. Então, observa como o cabo puxa ele agora somente para fora e para trás. Já não puxa mais para cima. Faz o movimento, Alan. O movimento agora ele acontece puramente no plano transverso. É um movimento de adução horizontal. Quem tem melhor posicionamento para puxar a alavanca nessa direção são as fibras mediais. Aqui, um adendo. Nesse aspecto de adução horizontal, quando o movimento ele acontece exatamente no plano frontal, quando eu tenho em vetorização uma ação das fibras inferiores junto com uma ação das fibras superiores, e elas se tracionam ao mesmo tempo e juntos, elas geram uma resultante na direção da medial. Então, nesse posicionamento, a tração, a estimulação da fibra inferior com a fibra superior
são fortes sinergistas para a fibra medial. Por isso, normalmente, nesse posicionamento, eu consigo trabalhar com um pouco mais de carga em relação às demais, porque eu consigo trazer uma participação maior de fibras musculares para puxar essa alavanca. Repete o movimento, Alan. Então, o movimento está acontecendo. Travou o cabo. Tá. Então, volta aqui na frente. Aí. Então nós vamos observar de novo, ó, a mão volta até na distância do ombro, ele puxa exatamente no plano transverso, a alavanca, que é o húmero, está vindo num movimento paralelo ao solo, no máximo da amplitude possível, para conseguir estimular a maior quantidade de fibra muscular, ênfase na fibra medial do peitoral maior. Vamos para outra alteração. O cabo agora está abaixo da altura do ombro do Alan, da altura do praticante. Agora o cabo vai puxar a alavanca para baixo e para fora. Para fazer o movimento agora, o Alan vai precisar puxar o braço dele para dentro e já um pouco para cima. Então ele vai começar a subir um pouco essa direção. Olha como o cabo vem puxando para baixo, tá? Já não é um movimento mais puramente de adução. Eu começo a misturar um movimento de adução horizontal com um pouco de flexão. Quem contribui já nessa ação de flexão do ombro, do peitoral maior, são as fibras superiores. Então aqui o praticante já tende a começar a sentir um pouco mais, tanto do deltoide anterior, quanto das fibras superiores do peitoral. Vamos para outra alteração. Agora chegamos no último ponto, o mais inferior. Então agora esse aparelho vai puxar o braço do praticante bastante para trás, já entra um componente na direção de flexão muito maior. Então percebam que houve várias alterações. Quando o cabo estava em cima, eu tinha um movimento de adução horizontal combinado com adução. Não era um movimento puramente no plano transverso, nem puramente no plano frontal. Eu usava um meio termo em relação a esses planos. Conforme eu fui mudando, eu vim trazendo isso para o plano mais transversal, isolando mais a musculatura, por exemplo, medial nesse caso. E agora nós entramos num ponto onde eu vou começar a fazer esse movimento no plano transverso, mas também no plano sagital, que é um movimento de flexão. É uma adução horizontal com flexão, com uma participação maior já do deltoide anterior e já uma ênfase muito maior na fibra superior do peitoral maior. A participação das fibras mediais agora é muito menor, da inferior então nem se fala, porque agora, olha a direção, puxa, que a alavanca vai movimentar. Essa fibra que vem aqui de baixo, como ela só consegue puxar a alavanca, ó, se ela puxasse essa alavanca, ela ia puxar para baixo, ela não tem como empurrar a alavanca, o músculo não empurra. Então não tem como ela participar desse movimento. É lógico, pode apresentar uma ativação do ponto de vista eletromiográfico? Pode, mas por outros fatores, muito mais por estabilização, mas não como uma fibra motora especificamente. Quem puxa nessa direção é o deltoide anterior com a parte superior do peitoral maior. Mais uma vez a repetição. Então o cabo vindo lá de baixo, observa como esse movimento ele vem para frente e para cima na direção da flexão. E agora o Alan está finalizando o movimento com a mão na altura dos olhos dele, tá? Para justamente aproveitar ao máximo a contração das fibras superiores do peitoral maior. Então aqui nós temos aquele conceito de linha de ação e linha de tração. Como o meu conhecimento biomecânico me permite usar esse conceito para uma máxima estimulação. Observem que nós estamos até agora basicamente no mesmo aparelho, o mesmo exercício com uma imensa gama de variações só de posicionamento, que pode ser feito de buraco a buraco ali o ajuste, e o praticante vai ter percepção de diferentes contrações para a musculatura. Eu vou aproveitar para mostrar um outro detalhe em relação a isso. Vocês podem encontrar diferença
na percepção de contração muscular dependendo do aparelho. Se o aparelho tem uma angulação mais aberta ou mais fechada. O que vai mudar isso? Um aparelho como esse que nós estamos agora, que tem uma angulação bem aberta, ele permite que o cabo se movimente bastante no sentido lateral, favorecendo o movimento de adução horizontal, que é o movimento prioritário para a ação do peitoral aqui nesse exercício. Quando o crossover ele tem uma angulação mais fechada, ele não permite tanto essa movimentação do cabo nas laterais, mas sim uma movimentação mais posterior do cabo. Isso faz com que o praticante ele tenha uma percepção maior de trabalho da articulação do ombro, do deltoide. Eu vou tentar mostrar isso para vocês aqui, ó. Então, nessa posição, olha o que vai acontecer. Eu vou pedir para o Alan subir o braço e segurar lá. O cabo está puxando ele totalmente posterior. Em que sentido? O cabo puxa ele aqui no sentido da flexão do ombro, no plano sagital. Tá? Quem vai fazer o movimento de flexão? Se eu observar a estrutura anatômica aqui da musculatura, comparando o deltoide anterior com o peitoral maior, principalmente a fibra superior do peitoral, eu vou perceber que a fibra anterior do deltoide ela é mais verticalizada, enquanto a fibra do peitoral maior aqui ela é mais horizontal. Tá? Quem tem melhor condição de fazer essa alavanca movimentar é quem tem uma linha de tração que faz isso se movimentar na direção que eu preciso ir com a alavanca. Então, se eu tenho o deltoide anterior aqui e o peitoral maior nessa direção aqui, quem é que vai tracionar prioritariamente para fazer essa alavanca movimentar para frente? Que aqui é o movimento de flexão do ombro. O deltoide anterior. Então, nesse posicionamento, há um trabalho maior do deltoide anterior. Por isso que os aparelhos que têm uma angulação mais fechada acabam exigindo mais participação do deltoide anterior. Na angulação mais aberta, o que acontece é isso aqui, ó. Dá um passo para a direita, ó. Percebe que o cabo já não está mais alinhado com essa alavanca. Agora esse cabo, ele puxa o braço dele no sentido da extensão, tá? Mas também já começa a puxar com uma lateralização. Então essas fibras horizontais também já começam a ter uma pequena participação como sinergista da flexão. Isso o praticante ele pode sentir aqui, conforme essa mudança, a tração começando a sair do deltoide anterior, por exemplo, e começar a entrar no peitoral, nas fibras superiores, o peitoral maior, fibra superior. Dá mais um passo, Alan, para a direita, sobe, percebe que a puxada agora, lembra que é sempre na direção oposta. Aqui já dá para perceber o quanto o peitoral maior dele já saltou em relação ao primeiro movimento. Teve diferença, Alan? Sim. Tá? Então eu começo a tirar a ação do deltoide anterior e entrar mais ação do peitoral maior. Então, quando eu falo, principalmente fisiculturistas se preocupam mais com essa parte anatômica, se eu quero desenvolver o peitoral maior numa junção com o deltoide anterior, aqui eu tenho uma linha de transição. Então, possivelmente, agora ele esteja sentindo esse peitoral maior, mais aqui, ó, deltoide anterior com peitoral maior ainda, uma transição. Vai mais para a direita. Agora já há uma tendência, puxa, dele começar a sentir muito mais o peitoral, a fibra superior, com uma menor participação do deltoide anterior. E observa que o cabo está bem lateralizado agora. Então, são esses detalhes que vão fazer a diferença naquilo que você vai proporcionar em termos de desenvolvimento muscular, estimulação muscular, ainda que seja olhando para o ponto de vista funcional, né, com pequenas variações. Percebe? Não precisa toda hora aumentar a intensidade, não precisa de grandes mudanças. São pequenas mudanças que proporcionam uma grande diferente estimulação para a mesma musculatura. E isso vai auxiliar num estímulo para desenvolvimento dessa parte muscular. Agora nós vamos olhar o que muda estar mais próximo do aparelho ou mais distante do aparelho. Então eu vou pedir para o Alan fazer e chegar até o ponto final da amplitude de movimento. Aqui nós vamos perceber
que o Alan está na posição final, no pico de contração, e o cabo ele forma quase que 90 graus com a alavanca. Isso significa que aqui a intensidade que o cabo oferece para a musculatura é muito grande. Tá? Nesse ponto, quando eu faço essa combinação da adução horizontal completa com o cabo próximo de 90 graus, uma estimulação muito grande da parte central do peitoral. Tá? Agora, se o Alan for para frente, se distanciar do aparelho, vocês vão notar que o cabo está passando quase que por cima da alavanca. Ele faz uma tração muito mais puxando essa alavanca para trás do que propriamente em abdução. Nesse ponto aqui, a tensão para o peitoral ela fica muito mais na parte mais externa, próxima do úmero, do que na parte proximal. Então você consegue também usar desse recurso para um trabalho de estimulação da parte mais externa, aqui mais próximo do úmero, ou mais interna, mais external aqui, né? Do peitoral, tá bom? Então essa é mais uma variação que a gente consegue dentro desse exercício para o peitoral maior.